da flexão ao dobramento. Aqui a gente vê um corpo apoiado em duas extremidades e ao lado um corpo preso de um lado só. Os dois corpos estão sofrendo a ação de uma força F ou um esforço de flexão. Essa força está agindo na direção perpendicular aos eixos dos corpos. A força F leva uma região dos corpos a se contrair devido à compressão. Ao mesmo tempo, uma outra região se alonga por causa da tração. Entre essas duas regiões está a linha neutra, que mantém a sua dimensão inalterada. São dois roletes com diâmetros determinados em função do corpo de prova. Eles funcionam como apoios, afastados entre si a uma distância pré-estabelecida, e um cutelo semicilíndrico ajustado à parte superior da máquina de ensaios. O ensaio de dobramento consiste em dobrar um corpo de prova de eixo retilíneo e seção circular, retangular ou quadrada, assentado em dois apoios afastados a uma distância especificada por meio de um cutelo que aplica um esforço perpendicular ao eixo do corpo de prova até que seja atingido o ângulo desejado. O ângulo que determina a severidade do ensaio é de 90, 120 ou 180 graus. Depois de atingir o ângulo desejado, a zona tracionada é examinada. Ela não deve apresentar trincas, fissuras ou fendas. Existem dois processos de dobramento. O dobramento livre, que é obtido pela aplicação de forças nas extremidades do corpo de prova, sem a aplicação da força no ponto máximo de dobramento. E o dobramento semiguiado, em que o dobramento vai ocorrer numa região determinada pela posição do cutelo. O ensaio de dobramento é feito em barras de aço usadas na construção civil, porque além de apresentar resistência mecânica, elas devem suportar dobramentos severos durante sua utilização. O ensaio consiste em dobrar a barra até atingir um ângulo de 180 graus com um cutelo de dimensões especificadas. Na soldagem de materiais, o ensaio de dobramento também é muito utilizado. O ensaio é feito com corpos de prova soldados para qualificar soldadores e avaliar processos de soldagem mais adequados para uma determinada aplicação. O extensômetro é colocado no centro e embaixo do corpo de prova para fornecer a medida da deformação que chamamos de flecha. A flecha corresponde à posição de flexão máxima. Imagine uma barra apoiada em dois pontos. Se o esforço estiver próximo a um dos apoios, a flexão da barra será pequena. Mas se o esforço for feito no ponto central da barra, a flexão será máxima. A fórmula matemática para calcular o momento fletor no ensaio de flexão de uma barra é momento fletor igual a força vezes a distância L dividido por 4. Para descobrir o momento de inércia de corpos de seção circular, a gente usa esta fórmula. E esta fórmula aqui para o momento de inércia de seção retangular. O módulo de resistência da seção transversal, que a gente também precisa conhecer, é descoberto pela fórmula W igual a momento de inércia dividido pela distância da linha neutra à superfície onde a força é aplicada. Agora sim chegamos à fórmula para o cálculo da tensão de flexão. Tensão de flexão igual a momento fletor dividido pelo módulo de resistência da seção transversal. Em substituir as variáveis da fórmula pelos valores conhecidos. A combinação das fórmulas que a gente conheceu permite trabalhar diretamente com esses valores. Para calcular a flecha máxima, a gente usa esta fórmula aqui. E esta outra para descobrir o módulo de elasticidade. Em um corpo de prova de seção circular com um diâmetro de 50 milímetros e comprimento de 685 milímetros, foi registrada uma flecha de 1,66 milímetros. E a carga aplicada ao ser atingido o limite elástico era de 1.600 newtons. Muito bem, calcule a tensão de flexão e o módulo de elasticidade. Eu tenho que descobrir o valor do momento de inércia para corpos de seção circular. Usando a fórmula e a calculadora, eu chego a 306.640,62 milímetros elevado a 4. Agora, usando a fórmula de tensão de flexão, eu chego a 22,34 megapascal.
mas ainda falta descobrir o valor do módulo de elasticidade. Usando a fórmula, eu chego a 21.048 megapascal.